você pode se assentar. Os pequeninos já vão lá para o fundo. Nós temos uma divisão, né, aqui na igreja, dos menorzinhos e dos maiores. É o primário e o maternal que nós falamos aqui. Lá ao fundo agora eles vão ter o culto deles. Vai ter palavra direcionada para eles. Eles vão jantar, inclusive, eles comem lá ao fundo, eles se alimentam. E nós que ficamos aqui, nós vamos para o momento da palavra. Como sempre, sem mais delongas, vamos direto para o texto bíblico. É assim que nós fazemos aqui. Pegamos a Bíblia, lemos e clamamos ao Espírito que fale. Então, por favor, pegue a Bíblia que você trouxe, seja ela digital, seja no papel, manuseie ela, rabisque, sabe, estude, fique com ela, atenta ao que o Senhor vai falar e abra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, por favor. Isaías 55. Vamos lá? Isaías 55, se você trouxe Bíblia, é super importante você ter a sua Bíblia, sabe? Se você não trouxe, nós vamos tentar projetar. Voltou, Lucas? Dá para... Glória a Deus, né? Então nós vamos tentar projetar aí para vocês. Isaías 55. Nós fizemos a leitura, né, desse texto no início do culto, a partir do verso 6. Vamos lá? É importante você prestar atenção que o texto vai falar. Diz assim, Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Eu fiz a leitura na versão NVI. A Bíblia ela tem algumas versões, tá? Eu fiz na NVI, nova versão internacional. Eu quero fazer a leitura agora, talvez seja que você tem aí, que é a Almeida Revista Atualizada. Mesmo texto, nós vamos ler novamente agora, só que eu vou ver lendo uma outra versão, porque tem umas palavras bem interessantes que me chamam a atenção nessa versão da Almeida Revista Atualizada, que diz assim, mesmo texto, de Isaías 55, o verso 6 diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Na NVI diz, clamem por Ele. Na Almeida diz, invocai enquanto está perto. Verso 7, deixe o perverso o seu caminho. Na NVI diz, que o ímpio abandone o seu caminho. O iníquo, os seus pensamentos. Na NVI, e o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Na NVI está, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Na NVI está, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Até aqui, a leitura do texto. Esse texto depois nós vamos ler ele no final. Deixa aberto, deixa com a sua Bíblia no gatilho aí, porque nós vamos ler alguns textos. E eu tenho certeza que o Espírito vai falar com você. Essa palavra falou, mexeu com o meu coração. E a mensagem sempre fala primeiro transforma, moe, sabe, o coração, a vida do pregador, para trazer a congregação. Eu quero começar essa mensagem, essa pregação de hoje, com uma história e com uma ilustração. Eu queria que você ficasse atento a essa história, essa ilustração que eu vou trazer para vocês, porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Então eu queria que você ficasse atento a essa história, a essa mensagem que eu vou trazer para vocês agora no início. Essa história, essa ilustração. Diz assim, essa história, essa ilustração. Preste atenção, igreja. Diz que um homem, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma loja. Ele avistou uma loja. E essa loja chamava Banco do Tempo.
Seja fértil aí, vai pensando. Um homem com sonhando, e ele viu uma loja nesse sonho, e a loja era Banco do Tempo. E havia um letreiro assim, piscando nessa loja, na fachada da loja, e falava assim nesse letreiro: vende-se tempo. Vende-se tempo. E aí ele entrou para investigar, para ver o que era essa loja, como que era, o que tinha. E de dentro para a loja, virava-se até para o lado de fora, uma longa fila dentro dessa loja que estendia para fora. E ele viu várias pessoas tentando comprar tempo dentro dessa loja. E aí ele viu o primeiro da fila. E o primeiro da fila estava lá tentando comprar o tempo. E o primeiro da fila explicou no guichê que estava vendendo que tiveram uma doença maligna. O homem que estava lá, ele falou: eu estou com uma doença maligna, que poderia ter sido curada 1 ano antes, e descobriu ser agora demasiado tarde, já era tarde demais. E ele desejava comprar apenas 1 ano de tempo, para poder ter tratado antecipadamente essa doença. E na fila desse banco do tempo, desse sonho que esse homem estava tendo, também estava um casal. Vai imaginando, tinha um casal lá também, de rostos bem tristes, estava nessa fila. E esse casal, eles desejavam comprar uns 20 anos. Eles queriam comprar uns 20 anos. E seu filho havia sido condenado à morte. Seu filho havia sido condenado à morte. E eles concluíram que a culpa fora a negligência paterna deles. E esse filho se envolveu com drogas, uma série de coisas, e foram condenados à morte. E esse casal estava lá triste, querendo: olha, eu quero comprar 20 anos, porque eu quero retornar e mudar a história da paternidade com meu filho. E eu quero começar de novo e reparar todo o mal que eu fiz na história do meu filho. Na fila também estava um homem andrajoso. Sabe o que é um homem andrajoso? Um homem maltrapilho, mal vestido, um andarilho, um homem que andava nas ruas e tal, um morador de rua. E ele desejava comprar 30 anos. Ele estava nesse banco do tempo e queria comprar 30 anos, a fim de obter uma educação que ele negligenciou em si mesmo. Olha, eu não estudei ao longo da minha toda a vida, quando eu era jovem. E aí a história continua, porque a fila do banco era interminável, virava assim, era interminável. Pois bem, essa história, imagine se essa história, se ela fosse real, se fosse possível isso. Pergunta para você, igreja, imagina se essa história fosse real. Uma pergunta para você: o que você gostaria de comprar? Aliás, quantos anos você gostaria de reaver para resolver o problema da sua vida do hoje agora? Qual é a área da sua vida que você queria chegar nesse banco do tempo e falar: cara, me dá 2 anos. Não, me dá 10 anos, que foi quando eu comecei a pisar na minha esposa, e meu casamento se acabou há 20 anos atrás. Não, me dá 15 anos, que foi quando o meu filho nasceu, e eu negligenciei a paternidade, então eu quero rever. Quanto tempo você compraria para rever o quê? Essa é a história que eu quero que você pense, dessa ilustração. Porque nós vamos entrar num tema, o tema da minha mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje, da pregação de hoje, chama-se tempo. O tema da mensagem de hoje chama-se tempo, igreja. Chama-se tempo. Chama-se tempo. Esse texto que nós acabamos de ler, de Isaías 55, versos 6 e 7, eu quero trazer um pouquinho agora de teologia para vocês. Presta atenção, é o que eu quero trazer para vocês agora no início. Ele está inserido no livro de Isaías, o profeta Isaías. Isaías viveu em torno de 700 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, por curiosidade, para vocês aprenderem um pouquinho a respeito de Bíblia, manusear e compreender um pouquinho onde cada livro está encaixado. Isaías está no Antigo Testamento.
Porém, é o livro mais citado no Novo Testamento. Quando nós pegamos o Novo Testamento, os personagens bíblicos do Novo Testamento, quando eles falam citações bíblicas do passado, a Bíblia do Novo Testamento que eles tinham é a antiga. E o livro de Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. Agora, pega algumas curiosidades. O livro de Isaías, eles têm algumas características. Ele tem 66 capítulos. Você sabia disso? Pastor, 66 capítulos, interessante. A Bíblia tem 66 livros. Vai pegando essas curiosidades sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías, quando nós vamos estudar, fazer a teologia, nós dividimos ele em duas partes. Os 39 capítulos na primeira parte e os 27 capítulos na segunda parte. E é exatamente assim que a Bíblia é dividida. 39 livros do Antigo Testamento e 27 cartas do Novo Testamento. Pasmem, vai vendo algumas curiosidades. A primeira parte desse livro de Isaías, os 39 capítulos, cobre a história, basicamente o contexto dos 39 capítulos iniciais, falam da história do pecado de Israel. Do pecado de Israel, como o Antigo Testamento faz. O Antigo Testamento mostra também a história de Israel, o pecado de Israel, uma nação que andou pelo deserto. E a segunda parte de Isaías cobre a pessoa e o ministério do Messias, como o Novo Testamento faz. Quando nós pegamos então os 27 capítulos finais do livro de Isaías, basicamente é um livro messiânico, fala muito a respeito da vinda de Jesus. O Novo Testamento conta a história do nosso Senhor. Pasmem, igreja, pega essas curiosidades, é muito interessante a gente crescer um pouquinho no conhecimento. Tanto Isaías como a Bíblia termina com descrições dos novos céus e da nova terra. Isso a gente vê em Isaías 66, 22. E isso a gente vê em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Fala de um novo céu e da nova terra. Isso são curiosidades que há do livro de Isaías com a Bíblia. Esse complemento. Quando nós vamos estudar esse profeta Isaías, nós falamos que ele é chamado como o príncipe dos profetas, pelo um estilo literário que ele tem, sabe? E ele é chamado também como Paulo do Antigo Testamento, porque ele está sempre apresentando e denunciando a respeito do pecado, das consequências de uma vida a ser transformada. E é exatamente, agora eu pego e caio no texto base que nós lemos, e eu gostaria que você abrisse mais uma vez, diante de todo esse contexto agora, Isaías 55, o verso 6 e o 7, porque é exatamente esse convite que o profeta faz neste verso. Ele fala sobre um buscar, ele fala sobre um clamar, ele fala sobre abandonar e sobre voltar. Vem comigo agora então no texto base de Isaías 55, versos 6 e 7, olhando sobre todo esse pano de fundo que eu trouxe sobre o profeta Isaías e sobre o templo, sobre a história que eu contei para você sobre a loja do templo. Olha só, então Isaías 55, 6 diz assim: busquem, uma orientação que ele está dando, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Se ele está anunciando e denunciando buscar enquanto se pode, vai chegar um tempo que nós não vamos mais encontrar. Já começa a abrir a sua mente para isso. Vai chegar um momento que nós não vamos mais encontrar o Senhor. Primeiro alerta: clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, o contrário é verdadeiro. Chegará um momento então que nós vamos clamar e Ele vai estar longe. Uma chave que nós precisamos começar a virar. Verso 7, que o ímpio, agora ele começa a orientar. Como fazer isso? Abandone o seu caminho. O homem mau, os seus pensamentos. Como? Volte-se ele para o Senhor. Por quê? Porque ele terá misericórdia. Volte-se para quem? Para o nosso Deus. Por que, igreja? Pois ele perdoará de bom grado. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Ou seja, é uma esperança. Se você está em um caminho, Isaías está falando: olha, volte-se, retorne, abandone essa forma de pensar, de agir, de viver. Por quê? Nós servimos um Deus amoroso, que nos ama. Gente, nós falamos muito a respeito disso, desse amor de Deus.
nos ama como nós estamos chegando, sabe? Como você está chegando, com as feridas abertas, marcadas pelo tempo, pela sociedade, feridas até que igreja faz. Aliás, muito mais igreja faz ferida, liderança de igreja, feridas que a sociedade impôs, relacionamentos, e o Senhor vem e nos abraça, sabe, como um bálsamo, sabe, um azeite purificador, e nos limpa, nos dá esperança. É isso que Deus faz em nós. E eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Eu sempre prego aqui em 3 pontos. Hoje eu vou diminuir. Se Deus permitir, nós vamos tentar chegar aqui e trazer algumas reflexões para vocês. Eu quero trazer 2 pontos para nós refletirmos nessa noite sobre o tempo. Nós estamos falando sobre o tempo, o que isso implica em nós, na nossa sociedade, o que nós estamos vivendo, fazendo com o tempo, e como é possível mudar a vida, como é possível mudar. Eu quero trazer algumas reflexões, e a primeira delas é uma reflexão que eu trouxe no dia que nós estávamos sexta-feira reunidos aqui com a diretoria, com a liderança da igreja. E a primeira reflexão que eu quero trazer para você a respeito do tempo é o seguinte: nós vivemos em tempos sem tempo. Fiz entender? Mais uma vez? Vivemos tempos sem tempo. Mais uma vez, igreja, para cair a ficha, nós estamos vivendo tempos, a nossa realidade, o nosso cronos, nós estamos vivendo tempos, porém, sem tempo. É uma verdade ou não? É uma verdade ou não? Quem tem a sensação, igreja, de que o dia parece estar mais curto? De verdade, vamos participar. Quem tem a sensação? Richard, não parece que o dia está mais curto? Deixa eu falar para vocês. Cientificamente está até acontecendo isso. Pasmem, eu vou ler um negócio para vocês. Isso aqui eu peguei de uma revista, tá? É científica. No dia 29 de junho de 2022, o ano passado, tá? O ano passado, a Terra completou sua rotação. Lembrando um pouquinho de, sei lá se é física, o que é? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, que dura 24 horas, e assim gera o dia e a noite. Ou seja, a Terra completou a sua rotação em menos de 24 horas, no dia 29 de junho de 2022. E teve o dia mais curto desde a década de 60, quando os dias começaram a ser rigorosamente cronometrados. Sabe qual que foi o tempo menor? 1,59 milissegundo a menos. Ai, pastor, que bobeira. Pois é uma questão científica. Eu só estou, calma, não precisa ficar bravo, não. Só estou trazendo para você. Essa informação está no site chamado Time and Time. O recorde anterior disso, o menor tempo, foi em 2020. Foi 1,47 milissegundo a menos. Então essa sensação, poxa, parece que o dia está mais curto. Pois é, cientificamente até está comprovando, apesar de ser milissegundo, coisas muito simples. E nesses tempos que nós estamos sem tempo, nós temos um péssimo hábito, uma péssima tendência. Sabe qual que é a nossa péssima tendência desses tempos sem tempo? Nós deixamos coisas importantes sempre para depois. Sim ou não, igreja? A gente sempre deixa coisas importantes para fazer depois. E o que a gente faz? Vive correndo atrás do que é urgente. Coisas importantes, a gente gaveta. Coisa urgente, a gente sai correndo que nem uns doidos. Apaga fogo aqui, apaga fogo. E o que é importante vai ficando de lado. Tempos sem tempo que nós estamos vivendo. Tempos sem tempos. E isso é tão interessante nós pensarmos sobre isso. Eu quero ajudar você a pensar: pastor, o que é importante que eu deixo para depois? E o urgente que eu estou correndo? Quer ver? Deixa eu te ajudar a pensar sobre isso. Vem comigo que eu quero te ajudar a pensar. Como nós temos essa péssima tendência de deixar as coisas sempre para depois. Quer ver uma? Divórcios acontecem porque nós deixamos sempre para depois uma conversa. De novo falar sobre isso? E conversar de novo?
e ter a conversa, de novo. Divórcios acontecem porque coisas importantes estão sendo deixadas de lado. E coisa urgente? Eu não posso perder meu futebol, né? Futebol eu não posso perder, mas essa conversa com essa pessoa, com a minha esposa, com a amada, fica para depois, né? Para depois fica. Coisas importantes nós engavetamos, coisas urgentes nós corremos atrás. É a péssima tendência nossa. Nós perdemos oportunidades de trabalho, igreja. Sabe por que nós perdemos? Porque ninguém olha para mim. Porque não sei o que. Sabe por que nós perdemos? Porque nós não nos preparamos. Porque você e eu não se prepara. Tem uma centena de cursos gratuitos. Se você quiser, eu mando um monte para você. Curso de inglês, de internet, de gestão, de liderança. Um monte, gratuito, tá? Por excelentes faculdades. É só acessar, sentar. Sabe o que nós faz? Coisas importantes, gaveta. Coisa urgente, eu preciso maratonar aquela série, né? Netflix, o pé pro alto. A série eu não posso perder. Aí o cavalo passa, arriado, o outro monta, aí você fala, meu chefe não olha para mim, o chefe não está nem aí para mim. Uma péssima tendência que nós temos, igreja. Tempo sem tempos, é o que nós estamos vivendo. Quando as coisas não têm importância, nós fazemos com toda certeza, sabe? Uma rapidez e uma vontade incrível. Uma coisa incrível. E as coisas que são importantes, nós deixamos sempre para depois. Quer mais coisas importantes? Depois eu leio a Bíblia. Cara, porque hoje não deu, né? Eu compreendo. Tem dias que é cansativo. Talvez vai ter 2 ali, mas está tudo certo. O que não pode é virar uma tendência na sua vida. O que não pode é deixar de se relacionar. Gente, a Bíblia, aprenda isso. A Bíblia é a voz, é a palavra. Ela não contém, ela é a palavra. Então você quer, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Pega a Bíblia, ajoelha, ora, Senhor, fale comigo nas entrelinhas. Eu não entendo nada aqui, eu sou muito cabeça dura, mas fala comigo aqui através da sua palavra. Leia Salmos, sabe? Vai falar de um coração ali, por exemplo, de Davi, cheio de pecados, mas clamava em Deus, um Deus perdoador. Leia Provérbios, vai falar de uma sabedoria incrível que você precisa crescer. Leia os Evangelhos, você vai ver a história do nosso Senhor Jesus. Quer outra coisa importante que a gente vai deixando para depois? Depois eu vou no médico. Isso é importante, cara. Às vezes você está com uma dor aí, faz 1 mês, 2 meses, você não vai no médico. Está doendo aqui, o peito, sabe, não sei, e você não vai, porque você deixa para depois, coisa importante. E é sempre assim. Depois eu peço perdão, depois eu vou ajudar, depois eu me... É assim, igreja. E tantos exemplos. Muitas vezes nós reclamamos que não temos tempo para nada. Eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de amar, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ser feliz, pastor. Eu não sei o que é felicidade, eu não consigo dar uma risada. Eu não sei o que é isso mais, pastor. E aí eu pego a Bíblia e contraponto você. Porque abra comigo Eclesiastes capítulo 3, o verso 1. Se nós falamos que eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de amar, eu não tenho tempo de me relacionar com Deus, eu não tenho tempo para ser feliz. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: para tudo há uma ocasião, em um tempo para cada propósito debaixo do céu. Talvez a sua versão esteja: há tempo para todas as coisas. E como nós falamos então que eu não consigo ter tempo para amar, para relacionar, para ler, para cuidar desse jardim que é a minha família? Porque é interessante quando o autor de Eclesiastes, quando ele escreve aí Eclesiastes capítulo 3, depois da sequência do verso 2, você vai ver que ele elenca 14 coisas, 14 situações. Ele coloca assim, coloca o verso 14, Eclesiastes 3, verso 2. Olha que interessante, ele começa a partir desse, tempo de nascer, tempo de morrer. O autor de Eclesiastes começa a trazer 14 situações. É tempo de nascer, é tempo de plantar,
é tempo de alegrar. E dentro dessas 14 situações, existem 14 oposições. Então é tempo de nascer, mas é tempo de morrer também. Aí ele começa a contrapor. É tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de se alegrar e de se entristecer. Ele traz 14 situações e 14 contrapontos diante disso. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Sabe o que o autor está querendo dizer? A nossa vida é marcada por estações, igreja. Por estações. Por momentos. Vai nascer, você também vai morrer. Vai se alegrar e vai se entristecer. Por tempos, igreja. E você, pasme, é isso que o texto de Eclesiastes, principalmente no verso 1, capítulo 3. E você terá todo o tempo para viver cada uma dessas estações. Então quando você fala, cara, eu não tenho tempo de amar, alguma coisa errada tá. Qual é a resposta, igreja? Participa aqui comigo. Qual é a resposta que nós ouvimos sempre quando você pergunta para alguém assim, ó? Quando você faz essa pergunta para alguém, ó, você chega assim para uma pessoa, talvez você ouviu isso hoje, talvez você ouviu agora aqui na igreja, talvez, se você ouviu, não se assusta não. Se você faz uma pergunta assim para a pessoa, como que você está, meu irmão? E aí, como que você está? O que você ouve? Correria. É ou não é? Estou sem tempo, cara. Correria. Não, mas eu pergunto, como que você está? Estou na correria, cara. Correria. Sem tempo. Estou sem tempo. E essa forma de viver está transcendendo o falar. Não está mais só, estou na correria e sem tempo. E eu não estou colocando um peso para quem realmente está na correria, não. Só estou trazendo uma luz e uma reflexão sobre a mensagem que Deus está querendo tratar, talvez com você mesmo. Então está transcendendo o falar. E isso está fazendo parte do nosso dia a dia. É um estilo de vida isso hoje, igreja. É um estilo de vida. E nós começamos a viver de forma automática. Sabe o que é viver de forma automática? Pega essa. Sabe o que é viver de forma automática? Presta atenção. Viver de forma automática. Nós acordamos sem propósito. Sabe o que é acordar sem propósito? Quantas vezes você já acordou sem saber qual é o seu propósito de vida? Muitas vezes, igreja, nós achamos que o nosso propósito de vida é ficar rico. Ô pastor, eu sempre achei isso. Você está tirando meu propósito de vida? Pois é. Eu quero mostrar um propósito bíblico. Se Deus vai fazer você ficar rico, glória a Deus. Abençoa nós, inclusive. Vem abençoa a igreja. Abençoa a igreja de Deus na terra. Mas esse não é o teu propósito. Não é. Talvez você levanta cedo e fala, meu propósito é ganhar muito dinheiro. Eu preciso te mostrar um outro propósito bíblico. Talvez você acorda de manhã e fala, meu propósito é só trabalhar. Eu preciso te mostrar. Sabe o que isso significa? Vivemos no automático e acordamos sem propósito. Se você está vivendo isso, alerta, igreja. Você, talvez eu, talvez nós estamos vivendo sem propósito. Nós acordamos sem propósito. Segunda coisa, nós vivemos o dia, durante o dia, sem destino. Isso é viver de forma automática. Sabe o que é viver sem destino? Quantas vezes você chega, sabe, passa o dia e você chega ao final dele com um vazio no coração. Você já sentiu assim? Cara, trabalhei o dia todo, de repente eu sento, chego em casa tarde e um vazio, um cansaço dentro de mim. Sabe o que é isso? Viver sem destino, vivendo de uma forma automática. E pasmem, levantou sem propósito, viveu sem destino. Sabe como que a gente se deita? Sem identidade. A gente se deita sem identidade. Quantos aqui já não estão se perguntando ou já se perguntaram, quem sou eu, cara? Quem eu sou? Para onde eu vou? Se eu morrer, o que acontece comigo? Será que eu fui um cuspido da natureza? Mais um aí nasceu. Mais um. Será? Quem sou eu? O que eu sou, cara? Eu vou às vezes na igreja, eu escuto falar que eu sou filho, mas o que é isso? Eu tenho uma dificuldade com paternidade, sabe? Meu pai foi uma pessoa que não... O que é?
é quando nós nos deitamos sem identidade. Não sabemos quem nós somos. Igreja, nós estamos falando sobre tempo. Sobre tempo, sabe? Sobre tempo. Hoje o culto nós vamos falar a todo momento sobre isso. Esse tópico 1, eu estou falando com vocês que nós estamos vivendo tempos sem tempo. É uma realidade. Olha quanta coisa que eu estou trazendo para vocês. Eu estou usando o texto bíblico e trazendo uma realidade, um pano de fundo para vocês. Porque tempo, igreja, ter tempo, presta atenção nisso, ter tempo é uma questão de prioridade. Ter tempo é uma questão de prioridade. Sim ou não, igreja? Grava atenção nisso. Você sempre terá tempo para aquilo que você priorizar. Você sempre terá tempo para aquilo que você priorizar. Talvez o que você está priorizando aos meus olhos não seja legal, bacana, pelo seu e para o seu estilo de vida. Beleza, o que eu estou fazendo é trazendo luz para você sobre a sua vida, como você está caminhando. Talvez você olhe para o meu estilo, para a vida estilo de outras pessoas e fala, cara, o que você prioriza é muito chato. Mas o que eu quero trazer é uma luz e iluminar esse caminho e mostrar Jesus. Sabe, igreja, pega essa. Certa vez Jesus estava indo em um povoado e andando com seus discípulos. E aí ele entra em uma casa e veja o que acontece. Vem comigo em Lucas capítulo 10, verso 38. Pega essa história, é uma história conhecida, nós vamos começar a ler, você já vai lembrar dessa história, nós vamos projetar para você. Jesus estava caminhando com seus discípulos, e aí ele vai para uma casa, ele é convidado, e olha o que acontece. Vamos lá, Lucas 10, abre aí para você ler, manusear a sua Bíblia, né? Saber abrir. Capítulo 10, o verso 38, diz assim, ó. Preste atenção. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Presta atenção. Eu vou perguntar um negócio para vocês depois no final. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pergunta, igreja, pergunta. Quem recebeu Jesus em sua casa? Está no verso 38, para dar uma dica para vocês. Vamos lá? Quem foi que recebeu Jesus em sua casa? Verso 38. Marta. Verso 38 diz, né? Marta o recebeu em sua casa. Você está captando? Está acompanhando, igreja? Amém? Quem desprezou Jesus em sua casa? Está no verso 40. Marta. Igreja, pega essa. O que faz a diferença para a sua vida não é somente um convite que você faz a Jesus, mas sim um relacionamento que você tem com Ele. Você convidou Jesus? Parabéns, parabéns. Está se relacionando? Você pode ter dito isso em algum momento da sua caminhada cristã. Eu quero aceitar Jesus. Talvez você levantou a sua mão em algum momento, em alguma igreja, em algum local, em alguma fase da sua vida que você estava arruinado, destruído. Talvez você veio à frente de alguma igreja, levantou a sua mão e talvez você falou, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, sara toda a ferida. Não é isso que nós falamos? Mas se isso não vier acompanhado de um relacionamento com Ele, cara, nós vamos ser igual Marta. Jesus, vem na minha casa, cara. Entra na minha casa, Jesus. Vamos. Tem comida, tão bacana lá. E pasme, esse convite que você faz alcança outras pessoas. Sabe o que Maria fez? Ligou o Wi-Fi e conectou-se com o Senhor.
Maravilha, você está sendo um missionário. Vem, Senhor Jesus. Vem, vem. E somos como Marco. Jesus entra. Mas sabe o que ele quer, cara? Isso é o que foi quebrado lá em Gênesis. A voz satânica, sabe o que fez lá em Gênesis? Quebrar relacionamento. Lá, Adão, o homem Adão, a palavra Adão, né? Ele tinha relacionamento com Deus. O propósito satânico lá é quebrar relacionamento. Será que Deus vai fazer vocês morrer? Será que Ele não deixou vocês comerem nenhuma árvore desse jardim? Será? E será? E será? E esse relacionamento está quebrado. Sabe, uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. É uma vida constante de relacionamento. E aí eu faço uma pergunta para refletir, não precisa responder. Nós estamos fazendo as coisas para Deus ou com Deus? E tem uma diferença aí. É para Deus ou é com Deus? Porque Marta estava fazendo as coisas para Ele, mas não com Ele. Fiz me entender, igreja? Tem uma grande diferença. Você pode vir cantar numa igreja e fazer para Ele, mas não com Ele. Você pode abrir, você pode limpar, você pode levar Jesus ali dentro, sabe? Mas não estar com Ele. Nós servimos um Deus de relacionamento. Relacionamento. Não é à toa que um dos pilares dessa igreja é conhecer no sentido teológico, mas conhecer a Ele de todo o coração. De todo o coração. Quando vocês buscarem ao Senhor de todo o coração. Sabe, igreja, uma das coisas mais preciosas que você tem, que você pode dar para alguém, sabe o que é? Não é a sua conta bancária gorda. Queria que fosse. Não é o seu carro. Deixa eu falar, deixa eu mudar a ótica. Sabe a coisa mais preciosa que você pode dar para alguém? Chama-se tempo. Chama-se tempo, igreja. É uma das coisas mais preciosas que você tem para dar para alguém. Presentear alguém. Para presentear. Quando você para o seu dia, quando você para a sua agenda corrida, você olha a sua agenda assim, ó, das 6 da manhã às 10 da noite, cheio de coisa. Quando você para a sua agenda, sabe quando você fala, eu vou almoçar com você hoje, meu amigo, minha amiga, minha irmã, minha esposa, meu marido, meu filho. Quando você para tomar um café com alguém, sabe? Quando você pega o telefone e liga para alguém, cara, esse irmão não veio na igreja hoje. O que será que está acontecendo? Cara, você passa uma mensagem, irmão, cara, senti sua falta hoje, cara. Esse é o maior presente que você está dando. Sabe o que chama? Tempo. Você se relaciona com alguém. Isso é algo precioso. Gente, uma das principais armas de Satanás em nossos tempos, sabe qual é? Ladrões do tempo. Que nós podemos chamar de distrações. Distrações. Vocês perceberam o que aconteceu um pouco no culto hoje ou vocês não conseguiram perceber? Nós chegamos, o que tinha? Pastor, mas chuva é de Deus. É de Deus. Mas tudo bem. Quantos não se distraíam com barulho? O louvor cantando. E o que acontece? Dá um piripaque aqui, sei lá do que aqui. Distrações. Ladrões do tempo. Aquele coração que talvez estava entregue, de repente já não tinha uma letra. Cadê a letra, meu Deus? Distrações. Distrações, igreja. Queria contar uma história para vocês. Pega essa história que eu quero trazer para vocês. A história diz o seguinte, ó. Diz que havia um pastor numa igreja. E esse pastor, ele tinha muito sucesso em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Ele tinha comunhão com Deus. Ele andava em santidade, ele orava e jejuava, ele lia a Bíblia, coisa muito simples que nós temos que fazer, mas era um homem de Deus. Onde ele ia, ele desenvolvia um bom trabalho, e pessoas eram alcançadas pelo Evangelho da Graça. E aí o diabo, vendo tudo isso, fez uma reunião lá, e determinou por fim naquele ministério, acabar com aquilo. E aí enviou alguns demônios, demônio da sensualidade, da avareza, do orgulho. E aí aquele homem orou, jejuou, leu a Bíblia, se fortaleceu em Cristo Jesus. E o seu casamento foi fortalecido. Santificou tudo o que tinha. Ele se humilhou diante de Deus, esse homem. E com a ajuda do Senhor, com o poder que há no nome dele, ele venceu
todas essas tentações. Todas elas. E aí o diabo viu, todas essas tentativas aí tinham sido frustradas. E ele, conformado, resolveu montar uma outra armadilha. Sabe qual foi a armadilha que ele falou? Agora eu pego. Distrações. Ladrão do tempo. E aquele demônio sutilmente começou a agir na vida daquele pastor. Primeiro, tirou o tempo daquele pastor, enchendo a sua agenda com coisas para fazer. E logo ele não tinha mais tempo para jejuar, sabe? Ele se enfraqueceu. E depois tirou o tempo daquele pastor para não ler mais a Bíblia. E ele não mais ouviu a voz de Deus, a palavra. E sem ouvir a voz de Deus, sua comunhão se esfriou. As distrações e a falta de tempo têm uma capacidade gigante para esfriar a fé dos que não perseveram. E às vezes eles nos fazem essas distrações, essa falta do tempo, nos faz sentir muito atarefados, sabe? E às vezes nós nos sentimos até produtivos. Não, olha a minha agenda, ela é super lotada, eu sou super produtivo em relação a isso. Balela. E é isso que faz nos cair e nos destruir em todas as áreas. Um casamento, um relacionamento, um namoro, um casamento que não tem relacionamento. Gente, relacionamento não é só na cama. Relacionamento é diário. Você senta com a sua esposa, fala em termos de casal, tá bom, se você já namora e mora, mas você senta e pergunta. Às vezes a sua mulher está sofrendo do seu lado. Você sabia disso? Sabia disso, homem? Que às vezes a sua mulher está sofrendo e nós, cabeçudo, não entende nada disso. Às vezes, mulher, o seu marido precisa ser blindado numa série de coisas, e o seu papel é ser uma ajudadora idônea, estar ao lado dele, e não só ficar martelando na cabeça do cara. O cara entra em casa e já começa a tomar martelada. Fala, cara, vou ficar pra rua. Chega em casa, toma martelada na cabeça. Relacionamento. Aí sabe que hora que é ter relacionamento? Na cama. Vamos nos relacionar. Precisamos compreender, irmãos, outra coisa que Deus quer falar. Sabe, lembre-se sempre de onde você veio, de onde você saiu e do que Deus fez na sua vida, para você sempre se manter com fé. O vencedor não é o que começa, mas sim o que termina a corrida. Todos nós começamos a corrida muito mal, igreja, muito mal. Pecador, Romanos 3:23 nos fala sobre isso. Muito mal, cheirando o pecado, enlamiçado pelo pecado, cheirando os porcos do filho pródigo. Todos nós. A diferença é como nós terminamos essa corrida. A diferença. E talvez você está se perguntando, pastor, o que me faz viver tempos sem tempo? Não é isso que eu estou falando? Sobre com tempos que nós estamos sem tempo. O que me faz? Por que eu nunca consigo me envolver com ministérios? A igreja tem uma série de coisas que você, com o seu talento, o que Deus colocou na sua mão, é algo para você individual, irmão. É algo específico para você fazer o reino crescer, o nome dele ser glorificado, pessoas se achegarem, porque talvez você tenha um formato, uma forma de falar, uma comunicação que é para você transmitir para outras pessoas, que não é eu estou esperando o pastor. Não espera, pega o cajado, a mão no arado e não solta. E aí você pergunta, por que eu não consigo me envolver com ministérios, pastor? Por que eu nunca tenho tempo para orar, para ler, para estar em um pequeno grupo, em uma vigília? Sabia que ontem nós tivemos uma vigília maravilhosa, oramos. Por que eu nunca consigo pregar para alguém, está passando um endemoniado ali? Eu não consigo olhar e falar, cara, Deus te abençoe. Não conseguimos fazer isso. Por quê? Quero te responder essa pergunta com 3 pontos, com 3 coisas. Por que não consegue fazer isso? Por quê? Primeira coisa, devido aos prazeres do mundo. Pastor, eu nunca tenho tempo. Pera lá, Eclesiastes 3 nos fala o contrário. Então não fala isso. Se você não tem tempo para amar, para cuidar, para ler, tem alguma coisa errada. E eu vou te mostrar o que talvez está ocupando a sua agenda. Primeira coisa, talvez
Os prazeres do mundo. Eu te mostro em Lucas 8,14, diz assim, ó. Lucas 8,14, se você quer abrir, vamos abrir para ler, para manusear. Nós vamos ler Lucas, depois nós vamos para Romanos, depois nós vamos para João. Lucas 8,14 diz assim, parábola do semeador, a explicação da parábola. A parábola do semeador e a explicação dela está aqui em Lucas 8,14, essa história também está em Mateus. Mas em Lucas ele traz, está em Marcos também. Mas em Lucas ele traz uma pitada a mais, uma câmera diferente. Diz assim, ó, a explicação da parábola. As que caíram entre espinhos, presta atenção, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres, talvez da sua versão está do mundo ou da vida, e não amadurecem. Vocês conseguiram prestar atenção? Por que não? Por que não? Lembra das perguntas? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo me relacionar com Deus? Por que não gera vida numa semente que está sendo lançada? Sementes, sementes, por quê? Lucas 8 nos fala, a parábola do semeador explica, o semeador lançando para a semente. E a explicação da parábola está de uma forma maravilhosa aqui. São os que ouvem, os que seguem, pega essa, igreja, mas são sufocados por preocupação, por riqueza, por prazeres da vida. Então o primeiro ponto são os prazeres. Segundo, por quê? Que não? Chama-se você mesmo. Você mesmo, eu te mostro em Romanos capítulo 7, verso 18. E você não é tão chuchuzinho assim, sabe? Você tem uma tendência muito difícil, eu te mostro na Bíblia. Romanos 8, 7 diz assim. Romanos capítulo 7, me perdoem, tá, igreja? Romanos capítulo 7, verso 18. Verso 18, diz assim. Presta atenção, ó, o que o apóstolo Paulo fala. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Quem está falando isso? É o apóstolo Paulo. Continua. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Consegue entender isso, igreja? Ou está achando que eu conto a carochinha isso aqui? Você está tentando entender o que a Bíblia está trazendo para você? O porquê que não? Por que não, pastor? Pastor, está trazendo mais luz. Os prazeres do mundo estão me sufocando. O segundo, pastor, o pecado que habita em mim. Mim mesmo, eu mesmo. E aí eu pego agora o ponto C. Primeiro, os prazeres. Segundo, você mesmo. E o terceiro, para fechar com chave de ouro, o porquê que não, você não consegue? O pecado. O pecado, igreja. João 8,34 diz assim, ó, o pecado. Olha só o que diz. Vamos projetar para ganhar um pouquinho de tempo. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Terceiro é o pecado. O pecado destrói, mata, sangra, principalmente o Cordeiro Santo. O pecado nega o sacrifício. O pecado faz nós virarmos as costas. O pecado destrói famílias. O pecado acaba com casamentos. O pecado acaba com sonhos, ministérios, igrejas. Quantos não viram igrejas sendo destruídas por causa de pecado? Tem uma história. Eu gosto muito de contar história, sabe?
Não é uma história, é um texto, é uma reflexão. E essa reflexão diz o seguinte, presta atenção, igreja, o que diz essa reflexão? Não é minha, né? Não é um texto meu, eu queria muito que fosse, mas olha essa reflexão. Os homens, talvez você já ouviu essa reflexão. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. Pastor, fantástico, tudo isso. E o que fazer? Gente, presta atenção, a palavra, eu não posso só vir aqui e dar martelada. Pau! Isso é farisaísmo. Se eu chegar aqui e falar, então, esse é o caminho, olha o que você está vivendo, esse caminho e tal, o jeito que a igreja do mundo está e tal, e falar tudo isso, virar as costas e falar assim, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Isso não é a palavra de Deus, isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo, que coloca o dedo e julga. A palavra de Deus, ela tem que vir, trazer luz, sabe, para onde está escuro. A luz reflete, mostra os caminhos que você estava andando, agora você consegue andar. Então agora tem uma luz iluminando o seu caminho, e a partir de agora você sabe onde ir lá. E a pergunta é agora que você talvez esteja fazendo para mim: o que fazer, pastor? E esse é o segundo e último ponto que nós vamos fazer. O que fazer? A resposta é: volte ao princípio e redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo. Mais uma vez, igreja, mais uma vez. O que eu devo fazer, pastor? Volte para o princípio. Nós vamos ver textos bíblicos a respeito disso. Redefina o que, quando e quem deve estar no seu tempo a partir de agora. Apocalipse 2:5 diz assim. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu. Ou seja, então, volte para um princípio. Arrependa-se e pratique, ou seja, redefina. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, irei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se. Volte ao princípio. Arrependa-se. Redefina. Nós vamos ver mais alguns textos aqui. Certa vez, pega essa, igreja. Certa vez, Maria perdeu Jesus. Vocês sabiam disso, que Maria perdeu Jesus já? Quem já sabia? Quem sabe que Maria perdeu Jesus? Maria perdeu Jesus, sabia disso? Vou mostrar um texto para você. Maria perdeu Jesus. Você sabia disso? E talvez pela correria, distrações, falta de tempo, e o jeito de tempos sem tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo talvez igual. Mas olha só sobre a ótica de Maria, que talvez ela esteja se vivendo naquela época, nesse formato. Estava correndo ali, preocupada com alguma coisa, era um tempo de festividade. Imagina perder o filho, gente. Pega essa, vem comigo em Lucas capítulo 2, eu vou mostrar para vocês quando aconteceu isso. Lucas 2, você conseguiria perder o seu filho? É difícil, cara, mas Maria aconteceu. Lucas 2, isso nos mostra quanto nós estamos distraídos, igreja. Lucas 2, verso 41 está essa história. E diz assim, ó, se você quer ler comigo, é um textinho um pouquinho longo que nós vamos ler do 41 até o 52. Então, acompanhe na sua Bíblia, que é interessante você ler. Lucas capítulo 2, tá? Verso 41. Diz assim, ó, vamos ler o texto. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui está falando de Maria e José. A festa da Páscoa é uma das festas mais importantes no judaísmo. E naqueles tempos eles iam até Jerusalém, onde tinha o templo. E eles tinham que ir até o templo, levar, lembra da história que eu falei do cordeiro
Isso mostra lá o passado que Moisés fez, do Peshá, a Páscoa, no judeu, que ele foi liberto da escravidão do Egito. Olha a história lá antiga, pegar o cordeiro, passar nos umbrais das casas, e o anjo da morte, né? A morte passaria e pularia aquela casa, o Peshá, a Páscoa, pularia aquela. Isso aponta do Antigo Testamento para o Novo, mostra o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo. Então vamos lá, isso o judeu, todos os anos eles iam, o texto está mostrando, eles levavam o cordeiro e imolavam lá o cordeiro. Bom, vamos lá, verso 42, continuando. Quando ele quem? Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Você quer grifar? Grifa aí. Eles subiram à festa conforme o costume. Ou seja, eles foram no templo. Eles foram no templo na festa. Verso 43. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Você consegue prestar atenção nisso, meu? É até estranho pensar um negócio desse, né? Cara, como que um filho se desgruda de uma mãe, meu? Olha, ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Jesus está lá, vamos continuar a viagem. Não, Jesus está lá com eles lá, continua a viagem. Então vamos voltar para Belém, vamos voltar para Nazaré, vamos voltar. Pensando que ele estava entre os companheiros, verso 44 de viagem, a caminhar o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Gente, você viu Jesus? Jesus está com você. Menino sumiu. Menino sumiu. Está com vocês? Começaram a procurar. Verso 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurar. Depois de quantos? 3 dias, gente. 3 dias o encontraram aonde? No templo. No templo, cara. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pergunta, né, igreja? Para nós refletirmos um pouquinho. Pastor, o que fazer? Se na correria do dia a dia, na falta do tempo, as prioridades que estão erradas na minha vida hoje, nas distrações que nós estamos, distrações, na falta de olhar para Jesus. Pensa na história de Maria. O que fazer, pastor? O que fazer? Eu quero finalizar e caminhando para o final com você. Sabe o que precisa fazer, igreja? A igreja, a IBC precisa. Você que está aqui, você que está primeira vez, ouvindo Jesus pela primeira vez, sabe? Você que já é maduro na fé, mas sabe, não está compreendendo as coisas do reino faz muito tempo, não tem intimidade com Deus, sabe? É com você. Sabe o que precisa acontecer, igreja? Com você mesmo, que está se movendo por ministérios, é com você que a Bíblia está falando. Sabe o que precisa? Volte, igreja, volte. Maria perdeu Jesus na volta do templo para casa. Ela procura ele 3 dias. E quando ela voltou, igreja, quando ela voltou ao templo, ela percebeu que Jesus estava no mesmo lugar que o tinha visto pela última vez. Quer uma dica para você? Que esqueceu. Igreja, pega essa, por favor.
quer compreender o que está acontecendo com você, comigo, com a igreja, não sente, o fogo não queima mais, o altar está apagado. Talvez você que está pela primeira vez aqui ouvindo uma mensagem do Senhor, é uma dica. Jesus está, diante da história de Maria, tá? Jesus está onde sempre esteve. Jesus está onde sempre esteve, igreja. Quer uma dica? Se você quer vê-lo de novo, você quer ver Jesus novamente? Talvez seu coração está apagado, congelado. Você quer ver Jesus novamente, sabe? Talvez você foi um cara que caminhou com Cristo durante muito tempo. Você quer ver Jesus novamente? Volte e você encontrará Ele. Maria percorreu 3 dias. Está com vocês, parentes? Onde está? No lugar onde sempre deveria estar. Está onde Ele estava no princípio. Deixa eu voltar aonde Jesus sempre esteve. Onde Jesus sempre esteve. Igreja, se você é uma pessoa que está vivendo sem propósito, e agora é uma palavra muito individual, sabe, ao seu coração. Se você é uma pessoa que está vivendo sem propósito, sem destino, sem identidades, eu tenho certeza aqui, tá? E há corações que estão nesse nível, sem destino, sem propósito, sem identidade. Essa palavra é para você. Quer uma dica? Será que não é o momento de você rever como está a sua agenda? Não é momento de você praticar as sementes que estão sendo lançadas e mudar de vida, ter novas atitudes, novas ações? Não é sobre isso que a palavra está falando. Rever o que é prioridade é uma pergunta para você agora, e pensando na sua casa. Você vai dirigindo agora e começa a pensar: o que é prioridade para mim? Não se esqueça da frase: você sempre terá tempo para aquilo que você priorizar. Pense quando você for embora: meu Deus, o que está sendo prioridade na minha vida? O que está sendo? Essa mensagem falou com você. E se você é uma pessoa que já fez parte de igreja, agora eu quero falar com você que já caminha, já caminhou, e há dias, talvez meses, talvez anos, você não pisa numa igreja, sabe? Não coloca os seus pés em uma igreja, e aí você não tem participado de nada, mais nada, e você não tem se relacionado com o corpo de Cristo. E talvez você virou as costas para a igreja, né? Por um péssimo testemunho de pessoas, testemunho religioso talvez que aconteceu, um péssimo. Eu te entendo, eu compreendo. E talvez o seu tempo com Deus tenha ficado cada vez mais de lado, sabe? O seu tempo com Deus está ficando de lado. Essa mensagem também é para você, meu irmão. Essa mensagem também é para você, porque o Espírito te tocou em algum momento da sua caminhada. Em algum momento da sua vida você sentiu o toque, nós cantamos aqui, abriu os olhos do seu coração. Essa mensagem também é para você. Será que não é momento de você retornar? De retornar. Porque Maria perdeu Jesus no contexto religioso. Você consegue compreender isso? Era uma festa judaica, era a festa da Páscoa. Não perdeu Jesus no mundo lá, entende? Lá na balada. Não, foram lá na festa e perdeu Jesus num contexto religioso. É possível perder, tá? Diante dos testemunhos também. O que nós precisamos fazer? Voltar. É voltar. É olhar para frente, um novo alvo. Deus está escrevendo uma nova história e nós continuamos a olhar para trás e nos medindo, sabe, pelo que já aconteceu. Cara, olha para frente. Há uma unção fresca, algo ser derramado na sua vida, na nossa geração, nesse local, nesse bairro, na sua família, onde você mora. Deus quer usar você, cara. Deus quer usar a sua vida. É tempo de você retornar, sabe, para esse caminho, para essa verdade e para essa vida.
Você sabe o valor do tempo? Eu espero que você possa ir embora hoje valorizando o tempo com Deus. Com Deus. E eu quero finalizar com mais uma história. Nós vamos finalizar e depois ler o texto base mais novamente, de Isaías 55, versos 6 e 7. Se você quiser deixar aberto, e depois de toda essa mensagem, toda essa pregação, falamos sobre tempo, vivemos tempos sem tempo, e a solução para essa mazela, do tempo sem tempo, é tempo de voltar para os braços do Pai. Deixa aberto Isaías 55, verso 6, que foi o texto base, e agora vai fazer mais luz ainda a leitura deste texto diante da mensagem. E a história diz assim, que eu quero contar para vocês, para a gente finalizar e depois ler o texto bíblico. Sobre compreender o valor de um tempo. Sabe o que é o valor de um tempo? Para entender o valor de um tempo, para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que ficou reprovado por roubar o tempo que deveria ter usado estudando, sendo obrigado a repetir o ano letivo. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que perdeu um filho prematuramente numa gravidez. Para entender o valor de uma hora, pergunte a alguém que teve uma parada cardíaca e necessitava chegar urgentemente a um hospital e ficou preso num congestionamento no trânsito de uma grande cidade. Para entender o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu um transporte porque chegou atrasado. Para entender o valor de 10 segundos, pergunte a um piloto de Fórmula 1 que seu carro quebrou na última volta, quando faltava poucos metros para o fim da corrida. Para entender o valor de um segundo, pergunte a um nadador que ficou com a medalha de prata em uma Olimpíada, perdendo a medalha de ouro. Para entender o valor de Deus, vamos ler Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Esse é o valor com Deus. Se essa mensagem falou com você, queria que todos pudessem ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Se você pode, se você quer, coloque a mão no seu coração, sabe?